Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. No vídeo anterior eu disse a você que 7 de setembro era a data marcada para o início do golpe de Estado dado no Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro. Pois é, antes de explicar para você o complemento daquele áudio, daquele vídeo que foi de 9 minutos, falarei com mais profundidade com você agora. Antes disso, eu quero lhe pedir que peça aos seus amigos que se inscrevam no nosso canal. Basta escrever, entrar no YouTube e escrever a opinião que interpreta a notícia. Vai aparecer Paulo Nunes, aí você vai ver um vídeo meu e vai apertar um botão escrito inscrever-se em vermelho, estará inscrito no nosso canal. Agradecemos penhoradamente. Já começo de madrugada, muito frio, aqui no Boa Vista. Eu vou explicar para você o porquê eu afirmo que o dia 7 de setembro de 2022 é o começo do golpe. Eu disse naquele vídeo anterior de que o presidente tentou buscar a maioria no Congresso Nacional para dali começar o golpe, e começou bem ao ter Arthur Lira, que incentivou na questão do orçamento secreto de 16 bilhões de reais distribuídos aos parlamentares amigos, para que com isso você fosse passando a boiada, como disse o ministro corrupto do governo Bolsonaro chamado Eduardo Salles. Eu falo que é corrupto porque ele estava contrabandeando madeira do Brasil e o governo norte-americano pegou e devolveu. Bom, partindo desse princípio, a união do Centrão e dos militares do Palácio do Planalto, daí essa união foi o que protagonizou a ideia do golpe. Ou seja, é possível eleger Bolsonaro? Entenderam que sim, a partir do momento de que que houvesse um derramamento de dinheiro. E mais uma vez trataram os pobres e fundamentalmente os nordestinos como massa de manobra. Entendiam eles que deveriam dar um pouco mais de dinheiro para esse povo que já passa por dificuldades, não só nordestinos, mas todos os brasileiros que ganham menos de um salário mínimo, e com isso obteriam os votos. O problema todo está numa coisa, é de que o cidadão sabe que essa comida é passageira, que alguns minutos além do arroto ela não vai existir mais, e o futuro lhe espera muita dificuldade na vida, porque já viu que um presidente da República que 3 anos e meio não foi capaz de construir um hospital no Brasil, não foi capaz de construir uma universidade, muito pelo contrário, manteve uma universidade pronta, totalmente fechada, a Universidade Federal do Tocantins. Não tem compromisso com nada. Agora mesmo, para cobrir o rombo desse dinheiro do orçamento secreto e mais essas benesses agora do Auxílio Brasil, dinheiro para caminhoneiro, isenção de PIS, PASEP, ele pede que as estatais brasileiras, que ele quer vender todas, adiante dinheiro, porque o caixa do governo está vazio. Mas esse não é o ponto principal. Estou falando dessas mazelas feitas. Você tem que buscar uma medida de força para continuar no poder. Isso fica muito claro? Daí então, o que eu deixei de explicar no outro vídeo? A questão da urna eletrônica é o pretexto, né, para formar o contexto e chegar ao texto. Então, eu começo a atacar a urna eletrônica, coloco dúvidas na população de que a urna pode ser mexida por alguém, mesmo que esse alguém aparentemente você não consiga saber. E daí eu crio condições para pessoas cujo pensamento é retrógrado,
que invada e brigue e destrua a democracia brasileira. Podem ter certeza, com a minha pouca experiência na área criminal, coisa que eu não gosto, mas eu nunca vi um bandido elogiando um delegado ou um juiz. Nunca vi na minha vida. Sempre é a polícia que está perseguindo, é o juiz que não presta, é o promotor que fez a condenação para mim, eu não devo nada, esse promotor é perseguidor e inventou, como se a pessoa fosse julgada no Brasil sem artigo para fundamentar o julgamento. Bom, dizendo isso aos senhores e às senhoras, o que eu falo? O golpe militar, o golpe de Estado junto, não digo militar, mas com alguns militares, ele está posto. As dificuldades encontradas pelo presidente Bolsonaro é que ele não tem dessa vez, como os militares tiveram em 64, o apoio da Folha de São Paulo, o apoio da Rede Globo, que até poderia ter, o apoio da Folha de São Paulo, né? O apoio da Fiesp, né? Esses apoios não tem, e não tem o apoio da Igreja Católica. Para o golpe de Estado, Bolsonaro conta apenas com Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, R.R. Soares e Edir Macedo. Essas seitas modernas e também aquele lá da Assembleia de Deus, além daquele pastor ladrão que era ministro da Educação, que estava lá roubando no MEC. Esse é o apoio que ele tem do grupo religioso. No golpe militar de 64, os militares tinham o apoio de parte da sociedade civil e parte de religiosos, tanto católicos como os protestantes, notadamente os batistas e os adventistas, né? Inclusive, na nossa Vitória da Conquista, uma página feia da nossa história, comandada pelo pastor Valdomiro, da primeira igreja batista, que foi eu diria o quê? Um delator de pessoas de bem de Vitória da Conquista, como se essas pessoas fossem do mal e ele do bem. Mas, como a vida é ingrata, até nome de rua ele tem na cidade, em detrimento das pessoas direitas, honestas, que jamais delataram qualquer um, nem sequer são lembrados. Ou são lembradas, desculpem. Então, por que o dia 7 de setembro? Você conta com tanques do exército nas ruas, talvez até Esquadrilha da Fumaça, né? O festejo tal, 7 de setembro, 199 anos da independência do Brasil, ou 200 anos, né? Eu falo 199 porque a independência do Brasil é da Bahia, é 2 de julho de 23. Então, 200 anos para os outros. Essa festa do dia 7 de setembro deveria reunir, pelo menos eu pensei que era o protocolo, todos os ex-presidentes do Brasil, todos os ex-presidentes do Senado, deputados, senadores do passado, para uma celebração. Mas haverá uma luta desigual, desonesta e que vai ficar marcado para a vergonha da história do Brasil. No ano passado, o presidente Bolsonaro incentivou os seus cães a atacarem o Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, foram repelidos pela Polícia Militar de Brasília, que é quem tem a obrigação de guardar a esplanada dos ministérios, os monumentos e os prédios do poder da República, tanto executivo, legislativo e judiciário. Naquele momento, Bolsonaro pretendia atacar em 2 flancos: atacar o Supremo Tribunal Federal e atacar o Congresso Nacional. Mas ele já não pode e nem quer atacar o Congresso Nacional, porque ele tem o Congresso Nacional na mão, tanto com o Senado como a Câmara dos Deputados, haja vista que ele tem maioria para absolutamente tudo. E depois desse derramamento de 16 a 18 bilhões de reais para parlamentares comprarem votos para suas eleições desse ano de 2022, aí que esse poder se alastrou mais ainda. Ora, armas no Brasil, um aumento de 328% da entrada de arma
dentro da legalidade no Brasil. Inclusive armamento para o PCC, que não é o primeiro, eu falei no vídeo passado, de um cidadão, mas outros membros do PCC já adquiriram armas através da lei de Bolsonaro, porque não há checagem de nada, diz que é para o homem direito e, pelo que eu estou vendo, é PCC, é Comando Vermelho, é esse pessoal que está comprando arma, é o pessoal do escritório do crime, né? E por aí se vai. Daí então, Jair Bolsonaro, no seu desespero, sabendo que talvez não consiga melhorar nas pesquisas eleitorais. E o que pode melhorar talvez não seja suficiente para virar a eleição de 2 de outubro à frente. É uma tradição no Brasil de que o primeiro colocado em qualquer eleição, desde quando teve a redemocratização do Brasil, ganha a eleição. Foi assim com Collor, foi assim com Fernando Henrique, foi assim com Lula, né? Foi assim com a Dilma, enfim. Seria agora com Lula de novo ou com Bolsonaro, caso ele tivesse o voto suficiente. Bolsonaro mentiu o tempo todo para o povo brasileiro. Bolsonaro espalhou fake news como se fake news não fosse mentira, fosse uma coisa natural. Inclusive, ele defende o uso da mentira. Bolsonaro fez um trem de ferro que liga Natal a Mangue Seco, na Bahia. Tudo no terreno da fantasia. Bolsonaro assumiu que o trem de ferro construído no governo Figueiredo, inaugurado em 1987, que liga Paraopebas ao porto de São Luís, que foi invenção dele agora. Mas quando se descobre a mentira, ele diz, não, mas não foi agora, ele estava parado. Estava parado por quê? Porque tinha pandemia, não ia juntar 1.800 pessoas dentro de vagões de trem. É o mesmo Bolsonaro que tentou puxar para si a transposição do Rio São Francisco. É o mesmo Bolsonaro que tentou puxar para si o aumento do Bolsa Família. Nada deu certo, porque o povo não é idiota. O povo sabe a época que começou a transposição, a época que as cisternas foram instaladas no Nordeste, a época que a agricultura familiar foi implantada no Brasil, as creches, a escola de tempo integral, as universidades espalhadas pelo Brasil inteiro e 6 na Bahia. Pasmem, senhores. A Bahia tinha uma universidade federal, sendo ela o primeiro estado do Brasil. Primeiro lugar que o Brasil só é Brasil porque tem Bahia. Sem Bahia não tinha Brasil. Mas mesmo assim, durante esse tempo todo relegada ao 5º plano, na era Lula, a Bahia conseguiu 6 universidades. Está faltando 7 ainda para completar. Mas não se pode fazer tudo de vez. E o Brasil, que tinha 49 universidades, hoje tem 67. Uma pronta que Bolsonaro não quer inaugurar, que é a do Tocantins. Bom, nada disso foi suficiente na mentirada. Aí você vem e tem que ganhar de qualquer maneira, porque você está combatendo a corrupção. Era o lema, mas o ministro Ricardo Salles estava contrabandeando a madeira do Amazonas, coisa de 4 milhões de reais. O governo dos Estados Unidos falou, não, peraí, devolveu, ele saiu do governo para não ser preso. Os ministros da saúde e da educação, o tal do Pazuello dirigiu a saúde e você viu a maracutaia que teve na questão das vacinas. Depois o ministro Milton Ribeiro instalou uma equipe para roubar o ministério e disse que foi Bolsonaro que mandou. E eu acredito que foi Bolsonaro que mandou. E aí colocou 2 pastores lá que mandavam no ministério, pegavam ouro e tal. Nessa brincadeira, 1.360 prefeituras foram beneficiadas. Esses prefeitos jamais dirão a verdade, porque senão serão condenados. Mas aqueles que não receberam e que não aceitaram a propina tiveram que falar. E aí o que é que fez o Congresso brasileiro descarado? Não pode tratar de CPI no ano de eleição, não, porque vira palanque. Olha que coisa engraçada. Vira palanque. Agora, fazer orçamento secreto não vira palanque, não. Né?
Fazer 3, 4 sessões no mesmo dia também não vira palanque. Agora, apurar a verdade vira. Então é assim, você faz um crime hoje. Ah, não, mas aqui tem um carnaval, quando passar o carnaval a gente vai e apura. Não é assim? Então, meus caros e minhas caras, baseado em tudo isso, as condições políticas não permitem a reeleição de Bolsonaro. Bolsonaro não gosta de negro, Bolsonaro não gosta de mulher, Bolsonaro detesta homossexuais e eles existem desde o começo do mundo. Alguns até enrustidos, que gostam de atacar os homossexuais e são homossexuais. Né? Tem uns caras aí assim, não tem? Pois é. Bolsonaro não gosta de pobre por ele ter trauma, porque ele era paupérrimo. Por isso essa ganância dele. Ele não gosta de pobre. Ele não gosta de nordestino. Ele não gosta de baiano. Ele não gosta de mulher. E fundamentalmente ele não gosta de negro. O negro que vota em Bolsonaro é descarado. Porque o cara tem desprezo, ele diz que negro não pesa quilo, negro pesa arroba. E que depois de velho, depois de 40, 50 anos, tem 90 quilos, não serve nem para procriar. Não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse. Ele chegou a dizer que se tivesse um filho homossexual, preferia que o filho morresse de acidente. Então você que tem filho homossexual, que você tem parente homossexual, eu conheço de casos aqui de pai que casou filho homossexual, de gente que atacava homossexual, depois teve que abraçar sua filha que era homossexual. Entendeu? Isso é coisa que você pode pegar uma pessoa e condenar pela preferência sexual que tem. Mas o Bolsonaro faz essa condenação. Ele se refere aos nordestinos como paraíbas, no sentido pejorativo. E se referindo assim, ele ainda tem algum apoio no Nordeste. Como tem? Porque o pastor da igreja evangélica manda. Entenderam? E mesmo assim, isso não é o suficiente para levá-lo à vitória na urna. Aí ele tem que atacar a urna. Por quê? Se o povo dele, comandado por ele, os 30% da população que está com ele, invadirem o Supremo Tribunal Federal, o caos estará criado no Brasil antes das eleições. E Bolsonaro disse numa outra live: vocês sabem o que fazer não na eleição, mas antes das eleições. Então ele deu a mensagem cifrada para os seus cães cometerem o ataque. E agora? No dia da sua convenção, alardeada e com 40 mil convites, compareceram apenas 12 mil pessoas. Ele resolveu atacar o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal tem que fazer a lei valer. E Bolsonaro é um homem que não gosta de lei. Ele quer sempre agir fora da lei. Por exemplo, não vou deixar que fodam a minha família. Se tiver que trocar o delegado, troca. Se não trocar o delegado, troca o chefe do delegado. Se não trocar o chefe do delegado, troca o ministro. E foi isso que ele fez com o Sérgio Moro. Porque há inquéritos de crimes cometidos pelos filhos de Bolsonaro e de Bolsonaro no Rio de Janeiro, que ele não quer investigar. Aí você muda. São 18 delegados da Polícia Federal que perderam seus cargos. Por quê? Porque investigaram o parente de Bolsonaro ou amigo de Bolsonaro. E olha que Bolsonaro é complacente, ele é muito cruel com os bandidos que tem que matar e tal, aquela coisa toda, mas ele não quer que mate a mãe da esposa dele, que era uma traficante de droga. Ele não quer que mate o irmão da mãe da sua esposa, essa quinta, sexta, oitava, sei lá, de agora, Michele, que é traficante de droga, é bandido.
Mas qual foi a justificativa que ele deu? Ah, a pessoa pobre que mora na Ceilândia, porque é com ele. Vocês talvez não saibam. A mãe de Dona Michele foi para a cadeia porque falsificou documentos. A avó de Dona Michele pegou cadeia, a avó do tráfico, porque vendia droga. Entenderam? O irmão da mãe de Michele é traficante de droga em Brasília. Provavelmente ele não vai ser preso, que se for preso, você troca a polícia. E aí, mas quando ele fala que o bandido, aquela arma ali é para quem? Aquela arma não é para bandido, é isso que você não entende? Aquela arma é para quem fala diferente dele. Você vai ver agora aí e vai entender, porque tem gente que não tem inteligência suficiente. E você vai ouvir o que Bolsonaro diz, o que ele quer que aconteça no dia 7 de setembro. Veja aí. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o Poder Executivo e o Legislativo. Todos têm que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Entendeu? E agora, por que o que ele disse? É a última vez. Eu falava às 8 horas com um colega meu, comandante de pelotão como eu fui, né? E ele estava perguntando sobre a história do golpe. Eu disse, eu vou fazer um vídeo. Já fiz, já soltei. Mas eu ia dizer a ele, existem 4 palavras-chave no comando de uma ação militar. Última forma e última vez. Última vez é a mesma coisa da hora H e do dia D. É ataque. E última forma é você desmanchar a ordem e recuar. Então, o que é que nós esperamos depois do que você ouviu nesse vídeo de Jair Bolsonaro, conclamando a população a fazer os que ele chama de surdo da capa preta, que naturalmente são juízes do tribunal? O que o povo quer? Que povo? O povo degenerado dele que faz a marcha para Jesus com um Taurus na mão. Esse é o povo dele, não é o povo do Brasil. Então, ele está ameaçando, não, está pedindo aos seus comandados que cumpram a ordem. E aí, depois do desastre, se houver mortes, ele diz que ele não tem nada com isso. Incentiva o ataque frontal à morte. Coisa de malandro, coisa de moleque. Mas aí, o outro lado é representado pela democracia, que muitos idiotas resolvem dizer, é o comunismo, é comunista, como se o Brasil fosse em algum minuto comunista. O Partido Comunista do Brasil foi criado lá em 1900 e alguma coisa. Nunca teve governo comunista no Brasil. Jamais. E às vezes esses idiotas que falam isso não sabem de uma coisa, né? Se não fosse o comunismo, o Brasil não seria um país livre hoje. Você vai me perguntar, por que, Paulo Nunes, você está com essa história? Ora, se a Rússia perdesse a guerra para a Alemanha, e teve perto de perder, porque a Alemanha manteve 868 dias
o cerco a Stalingrado, que era a cidade mais importante da Rússia. 2 milhões de russos morreram e a Rússia resistiu. Se a Rússia perde a guerra, Estados Unidos e Inglaterra não conseguiriam segurar a Alemanha, porque tinha o maior exército do mundo e provou que tinha. Só que tinha que atacar para todos os lados. Então a Alemanha, Japão e Itália teriam dominado o mundo. E aí nós estaremos hoje falando com Hitler. Por isso que eu estou dizendo, quem nos salvou foi a Rússia comunista. Mas eu não quero entrar no detalhe do comunismo. O que eu quero dizer é que, dada essa ordem, vai morrer gente se você for para o ataque. E aí, o estadista, que é o Lula, disse o quê? Ele não quer que os brasileiros democráticos vão para a rua. Porque se forem para a rua, serão atacados e serão mortos. Não serão todos, mas basta que se mate 2 ou 3, o cataclismo estará instalado no Brasil. A invasão do STF, depredando tudo, com as forças armadas de Bolsonaro, não as do Brasil, fingindo que nada viram. Você tem o que Bolsonaro quer? Decreta um estado de calamidade, um estado de emergência, e diz, não temos condições de realizar eleições. Sendo assim, conto com você, Arthur Lira, que é um cão de guarda, e com você, presidente do Senado, e vamos votar uma emenda constitucional e suspender as eleições por 1 ano. Pronto. O suficiente para você acabar o Brasil, mais ainda. Esse é o plano. Você faz o caos, né? Conhece aquela história que Ivonildo Gonçalves, aqui de Conquista, ex-deputado, gosta de contar. Tá na confusão, bota o bode na sala. O bode faz aquela confusão toda. Se você não tirar o bode, você tem o caos. E é isso que quer. Tendo o caos, você entra com a medida de força. Porque a partir do momento que um bolsonarista matar um seu, você vai querer revidar e tirar ele com a vida. Porque o elemento que matou o petista em Foz do Iguaçu ficou vivo. Infelizmente não morreu. Esse miserável vai ficar vivo aí, emporcalhando a sociedade com sua maldade. E agora não vai morrer mais, porque ninguém vai matá-lo a sangue frio como ele fez. Se ele morresse, seria muito bom, porque seria justo, né? Quem mata tem que morrer, eu também concordo. Agora, tem que morrer com julgamento, não é eu escolho quem morre ou quem deixa de morrer. E aí, meus caros e minhas caras, acaba, você tira o Supremo Tribunal Federal, as pessoas só têm a lei e a caneta, mais nada. Ninguém tem arma lá não. Aí você desmancha o Supremo Tribunal Federal, desmancha o Tribunal Superior Eleitoral e coloca o pessoal de Bolsonaro lá dentro, pronto. Aí as urnas, se houver eleição no Brasil daqui a 1 ano, as urnas serão contadas pelo ministro da Defesa, pelo general Pazuello, por Braga Neto e por qualquer outro mequetrefe desse. Aí pronto, se acabou o país. Tanto que, eu não sei, confesso que não vi na Constituição Federal, não vi esse capítulo, da possibilidade de que as eleições no Brasil fossem vigiadas pelos soldados dos bonés azuis, capacete azul, né, da ONU. Porque eu acho que para ter estabilidade no Brasil, com o presidente da República querendo dar um golpe, o ideal é que o Supremo Tribunal Federal tivesse condições jurídicas de pedir ajuda à ONU para que as cidades brasileiras fossem patrulhadas pelos soldados da ONU. Aí teríamos tranquilidade, porque quem se atreveria a atacar um soldado da ONU? É a única solução. Mas, se for verdade
de que as Forças Armadas do Brasil estão sob o comando supremo desse maluco chamado Jair Bolsonaro, nós não podemos esperar muita coisa. Nós sabemos que militar não gosta de disputar a eleição. Militar é ditador por natureza, com todo respeito àqueles que não são. Mas o militar acha que ele é melhor do que os outros. Quem esteve no militarismo sabe que, inclusive, o sargento fala o quê? Que militar tem que tomar banho com sabão massa ou sabão de coco, porque quem usa sabonete perfumado é molinho. É assim que diz lá. Então o soldado acha que ele é superior a todos os outros civis. E dá duro, dá trabalho para poder botar na cabeça dele que ele não é. Pois é, o golpe está lançado. E a gente tem que falar antes para ver se abre os olhos da sociedade civil para que mais protestos desses, como eu estou fazendo, ganhem a rua para que possamos, quem sabe, evitá-lo. Boa noite.